Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, dia 10 de junho de 2025, pessoal, terça-feira que foi quente aqui no Brasil, apesar da temperatura climática estar bem agradável, está aquele friozinho gostoso, mas politicamente falando, né? Estivemos fazendo uma live aí na parte da tarde acompanhando o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que esteve acompanhando, deixou o seu comentário, deixou o seu like, você que se inscreveu durante a live, muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos aos novos inscritos. A você que chegou aqui pela primeira vez ao canal Justiça em Foco Notícias, quero te convidar a conhecer os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos. Sejam muito bem-vindos todos os novos inscritos. Como eu tenho sempre falado aqui, né, galera? Vamos escrever juntinhos a nossa história. Você que já está acreditando no nosso trabalho, muito obrigado. E vamos falar sobre Rússia, né? Hoje tivemos uma tarde tensa, né, aqui no Brasil. Agora vamos falar de guerra. Infelizmente, né, a tensão entre Rússia e Ucrânia está em tensão máxima, pessoal. Tem notícias aí vindo lá do Kremlin. O Vladimir Putin está ameaçando usar armas nucleares, pessoal, e a gente tem que levar esse assunto a sério, né? Mas primeiro, vamos aqui ao site do G1, que nos diz assim: Rússia lança mais de 320 drones e mísseis contra a Rússia ali, né, pessoal? Contra Kiev, né? E o Zelensky falou que isso sofreu um dos maiores ataques, né, da guerra, né? Kiev sofreu o maior ataque aí desde que iniciou a guerra entre Ucrânia e Rússia, né? O maior alvo do bombardeio foi a capital ucraniana. Segundo o exército, o ataque deixou mortos e ao menos 17 feridos pelo país. Horas antes, um ataque ucraniano na Rússia fechou os aeroportos de Moscou e de São Petersburgo, pessoal. Vamos continuar lendo aqui, né, o que está acontecendo lá na Rússia e Ucrânia, né? Lá na Europa. A Rússia lançou um bombardeio em larga escala de drones e mísseis contra a Ucrânia na madrugada desta terça-feira, dia 10. E a capital Kiev sofreu um dos maiores ataques da guerra. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, 3 morreram e ao menos 17 ficaram feridos pelo país, segundo as autoridades ucranianas. Ao todo, 315 drones de ataque e 7 mísseis, entre eles balísticos, foram utilizados pelos russos, informou o Ministério da Defesa ucraniano. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que os diários e massivos ataques aéreos russos abafam os esforços de países como os Estados Unidos para o fim do conflito e cobrou mais pressão aí na Rússia, né? A principal direção ao ataque foi a capital ucraniana, a cidade de Kiev, afirmou a Força Aérea num aplicativo de mensagens. Segundo Zelensky, as regiões de Odessa e de Pinovsky e Chernigovsky foram atingidas. Zelensky denunciou que prédios residenciais e infraestrutura civil foram danificados pelo ataque russo e afirmou que uma maternidade foi atingida em Odessa, no sul do país. 2 pessoas morreram e 13 ficaram feridas em Odessa, e segundo as autoridades aí da cidade. Moradores de Kiev se refugiaram em estações de metrô durante o ataque russo, que causou altas explosões, segundo testemunhas de agência de notícias Reuters. Ao menos uma pessoa morreu e 4 foram hospitalizadas na capital ucraniana, segundo as autoridades locais. Segundo a defesa ucraniana, 280 dos 322 projéteis russos foram abatidos pela defesa aérea do país. Hoje foi um dos maiores ataques contra Kiev. Os ataques com mísseis e drones Shahed da Rússia abafam os esforços dos Estados Unidos e de outros países ao redor do mundo para forçar a Rússia à paz, escreveu Zelensky numa plataforma, em uma rede social. A guerra completou 3 anos em fevereiro deste ano. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que atingiu alvos militares em Kiev com armas de alta precisão. O ataque russo danificou a Catedral de Santa Sofia, em Kiev, um patrimônio cultural da humanidade protegido pela Unesco, segundo o ministro da Cultura ucraniano Mykola Toksky. Muito bem. Há aeroportos fechados aí na Rússia. Mais cedo, os aeroportos que atendem a capital da Rússia, Moscou, e segundo a maior cidade do país, São Petersburgo, foram fechados após um ataque com drones ucranianos, segundo o governo russo. De acordo com a agência de notícias estatais, ao menos 102 drones ucranianos foram abatidos em um intervalo de 2 horas. Não há registro de estragos ou feridos. A agência de aviação civil russa, Rosavitsa, interrompeu temporariamente os voos nos 4 principais aeroportos que atendem Moscou, no aeroporto Pulkovo de São Petersburgo e também aeroportos de outras 9 cidades, como medida de segurança, informou aí em uma rede social.
Os voos de Moscou em algumas outras cidades foram retomados na manhã de terça-feira, mas de hoje, né, pessoal? Terça-feira, mas restrições ainda estavam em vigor em São Petersburgo até 1h30, o horário aqui de Brasília. Guerra nuclear é o que vamos falar agora, pessoal, mas antes eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Você que chegou aqui pela primeira vez ao nosso canal, quero te convidar a se inscrever no canal e a conhecer os nossos outros vídeos, os nossos outros conteúdos. Pessoal, fique à vontade a casa de vocês. Deixe o seu precioso like, que é extremamente importante, o seu comentário. Queremos saber o que você pensa a respeito dos nossos conteúdos e também ajuda aí no engajamento e a sua amiga quer continuar com o trabalho na plataforma. E siga-nos nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais, pessoal. Vamos aí voltar a falar da tensão entre Rússia e Ucrânia, né? A guerra nuclear, pessoal. Vamos estar aí na Rússia, ameaça aí, pessoal. Vamos lá, a internet aqui nos ajudando, né? Rússia ameaça a guerra nuclear se a Ucrânia tentar retomar territórios. Será o fim do planeta, disse o assessor de Vladimir Putin, pessoal. Chefe da delegação russa nas negociações de paz, Vladimir Medinsky, ameaçou o uso de armas nucleares se Kiev e OTAN tentarem reaver territórios ucranianos atualmente ocupados por Moscou. Retomada das regiões é condição da Ucrânia para o cessar-fogo, pessoal. Então, teve hoje uma resposta dura aí do assessor, aí, o chefe da delegação russa, né, pela paz. Infelizmente, a paz está bem longe, né? Um assessor do presidente da Rússia, Vladimir Putin, ameaçou uma guerra nuclear caso a Ucrânia e a OTAN, a Aliança Militar do Atlântico Norte, tentar reaver os territórios ucranianos ocupados pelas tropas russas, segundo a agência estatal russa TASS. Vladimir Medinsky, assessor de Putin, que também lidera a delegação russa nas negociações diretas com a Ucrânia pelo fim do conflito, disse que seria o fim do mundo caso não haja a assinatura de uma paz verdadeira para encerrar aí a guerra na Ucrânia. Se o conflito for interrompido na linha de frente e não houver um acordo de paz real, apenas um cessar-fogo, então isso vai se transformar. Sabe, como aquela região disputada entre a Armênia e o Azerbaijão, o Karabakh, disse Medinsky. Depois de algum tempo, a Ucrânia, junto com a OTAN e seus aliados, entrará na aliança, tentará retomar o território e isso será o fim do planeta. Será a guerra nuclear. Disse aí Medinsky, né, pessoal? E não deixou muito claro o que ele quis dizer com paz verdadeira. No entanto, a Rússia tem sido irredutível em suas condições para o fim do conflito, pessoal. Uma série de requisitos, né, que quer para si os territórios ocupados por suas tropas, cerca de 20% da Ucrânia. A impossibilidade do rival entrar para a OTAN. Né? A Rússia ela não aceita que a Ucrânia seja incorporada à OTAN. Troca de prisioneiros. Em meio ao impasse por um acordo de paz, Rússia e Ucrânia realizam uma nova leva de troca de prisioneiros de guerra hoje, na segunda-feira, de ontem, né, pessoal? Segunda-feira, dia 9. Desde ontem, né, hoje é dia 10. Desta vez foram devolvidos de ambos os lados prisioneiros de guerra com menos de 25 anos e outros que haviam sido gravemente feridos. O início do que pode se tornar a maior troca de guerra até agora. Na semana passada, negociadores da Rússia e Ucrânia, que travam um primeiro diálogo direto entre os dois países por uma tentativa de paz, concordaram em trocar 1.200 prisioneiros de guerra de cada lado, além de repatriar milhares de corpos de pessoas mortas na guerra. A libertação dos prisioneiros ontem, segunda-feira, pessoal, foi a primeira leva da troca. O número exato de militares devolvidos de cada lado não havia sido informado até a última atualização aí da reportagem que nós estamos lendo aqui no G1. Mas o assessor do Kremlin, Vladimir Medinsky, disse que no fim de semana uma primeira lista de 640 prisioneiros de guerra havia sido entregue à Ucrânia. A troca de hoje já começou. Ela será feita em várias etapas nos próximos dias, declarou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O processo é bastante complexo, com muitos detalhes sensíveis e as negociações continuam praticamente todos os dias. Contamos com a implementação total dos acordos humanitários, alcançamos aí durante
a reunião, alcançadas aí, né, pessoal, durante a reunião lá em Istambul, na Turquia. Estamos fazendo todo o possível para trazer de volta cada uma das pessoas, né, pessoal? Muito bem. E em paralelo à troca dos prisioneiros, negociações para o fim de uma guerra ainda não conseguiram alcançar o cessar-fogo. Representantes de Rússia e Ucrânia começaram no mês passado a travar um diálogo direto desde o início da guerra, né? Há mais de 3 anos. 2 rodadas de negociações já foram realizadas, mas ainda sem data para uma próxima conversa. Enquanto isso, ambos os lados realizam ataques, né? Como acabamos de ler na reportagem anterior, né, pessoal? Então, esse é o conteúdo de hoje. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.